E aí pessoal, como é que tá? Tudo certinho? Tudo beleza? Como é que tá essa reta final da prova do INSS? Estudando bastante? Bom pessoal, então o que eu vou fazer nessa reta final agora? Pessoal que já tá estudando comigo há um tempo, já fizemos várias questões, então a gente já está na reta final, teremos mais 2 ou 3 aulinhas, só acho que 2 aulas. A gente vai encerrar todo o assunto de raciocínio lógico e a gente vai começar com os simulados, tá? Simulados, provas anteriores, resolução de exercício, porque só assim que você consegue aprender, tá bom? E fixar o conteúdo. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer 10 questõezinhas, explanando ali os principais assuntos, tá bem? Falando ali alguma coisa, dando algum macete, alguma dica, tá? Como é que funciona, como é que resolve. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo aqui nas redes sociais. Já de antemão, dá uma curtida no vídeo, compartilha, se inscreve no canal aí Matemática no Gogó, tá bom? E vamos começar logo para não demorar mais, né? Vamos lá então, pessoal. Então, primeira questãozinha aqui foi da FCC, né? Tá falando aqui, das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Então, já analisando aqui, já dá para perceber que a banca ela vai querer saber o que é proposição e o que não é proposição. Então, vamos lá. O que não é proposição? Proposição é qualquer frase exclamativa, interrogativa, sem verbo, tudo bem? É uma ordem e uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta? Bom, uma sentença aberta pode ser expressa por uma expressãozinha assim, neste modelo mais ou menos, ó, x mais 2 igual a 4. Bom, nós não sabemos quem é o valor de x, então a gente não tem como atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso, tá? Lembrando que proposição é qualquer afirmação, qualquer sentença afirmativa que eu consiga atribuir um valor verdadeiro ou um valor falso. Tudo bem? O resumo tem que ter verbo. Procurei verbo, não tem? Não é proposição. Olhei uma frase exclamativa, uma frase interrogativa, uma ordem, é uma sentença aberta, que pode vir neste formato, ou então pode vir em outro formato. Deixa eu ver se nosso exemplo tem. Não estou vendo. Então vamos lá, qual o outro exemplo? Por exemplo, tem aqui, ele é médico. Bom, isso daqui também é uma sentença aberta. Porque você sabe quem é ele? Não, a gente não sabe quem é ele. Então não dá para atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Beleza? Se liga nesses 2 exemplos de sentença aberta que quando cai dessa forma, tá? Então vamos lá olhar os exemplos então. Então, a afirmativa número 1 está falando aqui, que belo dia. Então a gente observa aqui ó, que tem exclamação. Se tem uma exclamação, isso daqui não é uma proposição. Não P. Já vamos começar a utilizar a linguagem já, tá? A número 2 fala assim, um excelente livro de raciocínio lógico. Aí você, eita, pode ser verdadeiro ou pode ser falso, o livro pode ser bom, o livro pode ser ruim. Presta atenção numa coisa, cadê o verbo da frase? Eita, não tem verbo. Se não tem verbo, também não é uma proposição. Para ser uma proposição, tem que ter verbo. A afirmativa número 3, o jogo terminou empatado. Olha só, uma pergunta, se é uma pergunta também não é uma proposição. 4. Existe vida em outros planetas do universo. Você fala, isso aqui é falso, não existe vida em outros planetas do universo. Eu não quero saber isso. Quero saber se ela é uma proposição ou não é uma proposição. Olha, tem verbo, não é pergunta, não é exclamação, não é ordem, não é sentença aberta. Eu posso atribuir um valor verdadeiro ou falso, não posso? Então essa daqui é uma proposição. E a última, escreva uma poesia. Então, ó, tá mandando, escreva, é uma ordem. Então isso daqui também não é uma proposição. Então ele quer saber qual das frases não tem a característica de não ser uma proposição. Então é o número 4 aqui. Alternativa letra A. Belezinha? Vamos lá. Número 2, então. Ó. Isso aqui é questão CESP, tá? Já agora 2022. Diz aqui, a sentença, céu bem azul e dia de muita alegria. São 2 expressões equivalentes. Pode ser corretamente representada por P se somente se que. Esse símbolozinho aqui é se somente se que. É se somente se, tá? Então, nós temos, então, a conjunção, a disjunção que a gente representa pelo Vzinho para cima, a conjunção que a gente representa pelo Vzinho para baixo, esse daqui é o ou, esse daqui é o i. Nós temos o se, então, que é a condicional, tá? Ele é representado com a setinha assim para o lado. E nós temos o se somente se, que são as 2 setinhas, tá bem? E a gente ainda tem a disjunção, a disjunção exclusiva, que a gente pode representar com Vzinho, com esse símbolozinho aqui embaixo, ou então um losangozinho em pé aqui. Tudo bem? Esse daqui é o ou. Esse daqui é o se
somente se e este daqui é o se então. De todos os conectivos, isso daqui são a lista de conectivos lógicos, tá? O mais importante de todos, o que quase sempre cai, é o se então. Você tem que saber todas as especificidades dele, tá? Então vamos lá. Então ele diz aqui, céu bem azul e dia de muita alegria são duas expressões equivalentes. Aí você, eita, céu bem azul é uma proposição e dia de muita alegria é outra proposição. Aqui, ó, Pzinho, e aqui é o nosso Qzinho. E aqui nós temos uma conjunção, que a gente representa pelo Vzinho para baixo. Aí você pega e fala assim, você tem duas chances de não errar essa questão. A primeira é, o E a gente representa por esse símbolo, ou seja, este símbolo aqui estaria errado. Então, essa aqui é a primeira coisa que já pode eliminar. Segunda coisa, cadê o verbo? Você está vendo o verbo nas proposições? Não, não tem verbo. Se não tem verbo, isso daqui nem proposições são. Tá? Então, não pode. Isso daqui é gabarito errado. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão número 3. Considerando a proposição P, olha lá, questão CESP, viu? A proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cliente fica satisfeito. Julgue o item a seguir. P é uma proposição composta formada por duas proposições simples, de modo que sua tabela verdade possui duas linhas. Bom, aqui nós temos dois conteúdos importantes. Primeiro, proposições. A gente já viu que é uma proposição e eu posso ter proposição simples e proposição composta. O que é a proposição simples? É aquela que tem uma ideia só. Por exemplo, o servidor gosta do que faz. Isso é uma proposição. Então, ela tem uma única ideia lógica, que é o quê? O servidor gosta do que faz. Isso é uma proposição simples. O que é uma proposição composta? É quando eu tenho um daqueles conectivos que a gente viu anteriormente. Eu tenho um ou, eu tenho um e, eu tenho um se então, eu tenho um se somente se, ou eu tenho um ou. Tudo bem? Se eu tenho duas ideias ligadas por um conectivo, isto vai ser uma proposição composta. Tudo bem? Então vamos lá, vamos analisar agora aqui. Ó. Então nós temos, como eu falei anteriormente, o se então, que é a que mais é cobrada. Nós temos um se e um então. Beleza? Então vamos lá. A primeira ideia lógica tem o quê? O servidor gosta do que faz. Isso daqui é o nosso Pzinho. É a primeira proposição. E a nossa segunda proposição diz o quê? O cidadão cliente fica satisfeito. Então nós temos duas proposições lógicas, P e Q. Então ele fala aqui, ó, P é uma proposição composta, né? Essa proposição todinha aqui, ó, P, se o servidor, tarará, tarará, é composta, beleza, por duas proposições simples. A primeira, que diz que o servidor gosta do que faz, e a segunda, o cidadão cliente fica satisfeito. Perfeito. Ok. Só que tem a segunda parte agora, ó, de modo que sua tabela verdade possui duas linhas. Bom, lá no curso a gente viu como é que a gente faz para calcular a quantidade de linhas de uma tabela verdade. Então, o que vai dizer quais são as quantidades de linha de uma tabela verdade? O número de proposições. Bom, nesta proposição composta nós temos quantas proposições? Temos duas. Temos P, que a gente representa dessa forma aqui, ó. P é o servidor gosta do que faz, o conectivo se então. Se P, então Q. Nós temos duas proposições. Para eu saber qual é a quantidade de linhas da tabela verdade, a gente vai usar uma formulazinha, que é assim, ó, o número de linhas vai ser igual a 2 elevado a n, onde esse nzinho aqui é a quantidade de proposições. Então, minha gente, olha aí como fica proposições. Então, olha só, se n é a quantidade de proposições e eu tenho eu tenho duas ideias lógicas, então a quantidade de linhas vai ser 2 elevado a 2. Para quem não lembra como é que eu resolvo isso daqui, é assim, ó, 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é igual a 4, ok? Então, esta é a minha tabela verdade, tem 4 linhas. E aqui está afirmando que tem 2 linhas, então isso daqui deixou a questão errado, o gabarito errado. Só pegando um gancho aqui para poder mostrar uma coisinha para vocês, pelo amor de Deus, não adianta nada você saber disso e não saber calcular uma potência, viu, gente? Não adianta. Aqui eu não multipliquei 2 vezes 2 não, tá? Isso daqui eu fiz 2 vezes 2 porque eu tenho uma base 2 elevado a um expoente 2. Então, a regra de potenciação diz que eu vou pegar a minha base e vou multiplicar 2 vezes. Se por acaso eu tivesse 3 proposições,
Você não ia pegar e multiplicar 2 vezes 3 dá 6 não, viu? Você ia fazer 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo? Você faz a base multiplicada por ela mesmo, quantas vezes tiver o número do expoente. Então, eu pego a base e multiplico por ela 3 vezes. Ó. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8, viu? Cuidado para não errar. Olha, isso daqui não tem nada a ver com a questão. Isso é só uma observaçãozinha para você não errar potência, tá bem? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, minha gente. Questão número 4. Essa banca aqui eu achei umas questões dela muito interessantes, bem didáticas. Assim, isso aqui é para você ter uma noção de raciocínio lógico, tá? Para você aprender ali os conceitos básicos e depois começar a aplicar na banca CESP. Tudo bem? Então vamos lá. Em uma roda de conversa, 4 amigos declaravam algumas proposições matemáticas. Maju falou, se 3 maior do que 2, então 3 é maior do que 4. Luciano, 5 não é par e 4 é ímpar. Rúbia, 2 é menor do que 3 ou 6 é maior do que 8. E Ana falou que 5 é primo, se somente se 5 não é primo. Assinale a opção que indique o amigo que disse uma proposição que possui valor verdadeiro. Você vai falar, misericórdia, como é que eu faço isso? Gente, calma, é simples. Quem está no curso sabe. Olha lá. Como é que eu faço para identificar o valor lógico de uma proposição? É assim, ó. Temos algumas frasezinhas para a gente poder memorizar. Olha só, numa conjunção, cadê? Eu vou fazer aqui embaixo que fica melhor. Aqui, ó. Numa conjunção que a gente representa por esse símbolo, que é a mesma coisa que eu ter o E, só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Tá bem? Na disjunção, que a gente representa pelo OU, só vai ser falsa se as duas forem falsas. No se então, na bicondicional, ela só vai ser falsa se então, ela só vai ser falsa se o quê? Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. A gente fala que é a Vera Fischer. Se aparecer a Vera Fischer no se então, Vera Fischer é falso. Beleza? E se não aparecer isso? Não aparecer isso é verdadeiro. Tá? Na se somente se, temos se somente se, temos ali. Ó. Só vai ser verdadeira se as duas forem iguais. Se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas, o se somente se vai ser verdadeiro. Beleza? Vamos dar uma olhada agora. Tá, e aí, como é que eu faço esse negócio? Vamos lá para a primeira proposição. Maju falou, se 3 é maior do que 2. Gente, 3 é maior do que 2? É sim, então verdadeiro. Então, 3 é maior do que 4. Aí, vamos lá. 3 é maior do que 4? Não, 3 não é maior do que 4. Então, isso daqui é falso. Aí, vamos olhar qual o conectivo que está juntando as duas proposições. Neste caso aqui, ó, deixa eu botar outra corzinha e marcar texto. Ó. Neste caso aqui, o conectivo é o então. É o se então. Se eu tenho o se então, o que a gente sabe nas nossas frasezinhas? Bom, o se então só vai ser falso se aparecer a Vera Fischer. O que é a Vera Fischer? O primeiro for verdadeiro, o segundo for falso. Bom, apareceu isso, não apareceu, pessoal? Tá lá, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Então, o que Maju falou é falso. Ele quer saber qual é a verdadeira. Vamos para Luciano agora. Luciano falou o quê? Primeiro, qual é o conectivo dele? O conectivo dele é o... Cadê? É o I. E o que a gente sabe sobre o I? Bom, o I eu sei que só vai ser verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Vamos analisar lá, ó. 5 não é par. E aí, pessoal, 5 é par? Não, 5 não é par. Então, ele está correto. Espera aí, que deu um... Agora. Então, está falando que 5 não é par. Verdadeiro, 5 não é par. 5 é ímpar. E o segundo está dizendo que 4 é ímpar. Isso daqui é falso. Por que é falso? Porque 4 não é ímpar, 4 é par. Tá ligado pelo conectivo I, então só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Bom, a primeira foi verdadeira, a segunda é falsa. Então, isso daqui, a minha é essa... Cadê? Peraí. Isso daqui vai ser falso. Beleza? Vamos lá para a Rúbia. O que a Rúbia está falando? Primeiro, qual é o conectivo dela? Ó, vamos analisar. O conectivo dela é o OU. Se é o OU, a gente vai para o nosso macetezinho lá. Ó. O OU só vai ser falso se as duas forem falsas.
Tudo bem? Então vamos analisar. Primeiro, ó, 2 é menor do que 3. Pessoal, 2 é menor do que 3? É sim. Então é verdadeiro que 2 é menor do que 3. A gente vai lá e coloca lá. Ó. 2 é menor do que 3, verdadeiro. E a segunda está dizendo que 6 é maior do que 8. Isso daqui é falso. 6 não é maior do que 8. 6 é menor do que 8. E aí é que vem a grande macete da lógica. A coisa linda da lógica proposicional. Que é o seguinte, ó. O conectivo ou só vai ser falso se as duas forem falsas. Bom, a primeira foi falsa e a segunda foi verdadeira. Então, o meu resultado lógico dessa afirmação aqui é verdadeira, porque só vai ser falso se as duas forem falsas. Isso não aconteceu. Vamos ver agora o que Ana falou. Bom, Ana disse o seguinte, qual o conectivo dela? Bom, o conectivo dela é o se somente se. Se é o se somente se, aqui ó, é o se somente se. O se somente se só vai ser verdadeiro se as duas proposições forem iguais. Se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas. Vamos analisar. 5 é primo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, 5 é primo. O que é o número primo, gente? É aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo, tudo bem? E aqui está dizendo que 5 não é primo. Bom, 5 não é primo. 5 é primo ou não é primo? Gente, isso aqui é falso, porque 5 é primo. Então, ó, o se somente se só vai ser verdadeiro se as duas forem iguais. Elas foram iguais? Não, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, como resultado lógico, isso daqui é falso. Qual gabarito, então? Ela quer qual proposição possui o valor verdadeiro. Então, esse daqui, só Rúbia falou a verdade. Então, gabarito, letra C. Questão legal essa, né? Questão muito massa. Vamos lá, questão número 5. Bom, gente, para essa prova do INSS, eu acredito que deva cair 5 no máximo ali, 5 estourando 6 questões de raciocínio lógico, tá? Então, dá uma passadinha ali agora, aproveita essa reta final, dá uma passadinha nesses assuntos básicos, pega essa aula aqui, pega o material do nosso curso. Quem ainda não está no nosso curso, entre em contato comigo, tem os telefones embaixo, tem as redes sociais, tem o próprio canal, entre em contato que eu mando o material para vocês. Vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês pegam o material das aulas, dão uma analisada, façam as questões, entre em contato que a gente consegue resolver bastante coisa, tá bem? Dá tempo ainda de fechar raciocínio lógico até a prova. Questão número 5 aqui, de novo, essa banca aqui que é excelente. Pausa para água um pouquinho, vamos aqui. Então é o seguinte, essa daqui já é uma questão que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue fazer, tá? Olha só, considere as proposições. P, vou estudar. Então, beleza. Q, não estou de folga do trabalho. E R, estou bem de saúde. Nesse caso, no caso, né? Se estou de folga do trabalho ou estou bem de saúde, então vou estudar. Assinale a opção que represente corretamente a proposição acima. Bom, o que ele quer que a gente faça? Que a gente transforme o que ele está sendo falado em conectivos. A gente vai botar em proposições e fazer os conectivos. Só que tem um detalhe. A gente tem que saber uma informação importante. Se eu tenho uma proposição P, existe também uma proposição não P. O que é não P? É a negação de P. Tudo bem? Se eu tenho uma proposição Q, eu também tenho uma proposição não Q. Que é o quê? Eu negar o que está dizendo em Q. E quando eu nego, tem que lembrar, eu tenho que negar não é a ideia, eu nego o verbo. Tudo bem? Você vai lá e vai negar o verbo da frase. E aí vai dar tudo certo. Vamos lá então, a proposição P. Vou estudar. Se fosse não P, vai ser não. Vou botar aqui, ó. Não. Deixa eu apagar aqui, que eu já toquei o zaralho aqui no slide. Prontinho. Vamos lá. Então, a não P, vamos ver se a letra fica bacana aqui, né? Ficaria não. Não fica bacana a letra de jeito nenhum. Não vou estudar. Beleza? A não que, como é que ficaria não que? Não que, tá lá, não estou de folga do trabalho. Então, a não que, olha só, cuidado, viu? A negação de uma frase que já tem um não, é só tirar um não, ó. Não estou de folga do trabalho. A negação dela fica, estou de folga do trabalho. Beleza? E a proposição, a negação de R, ficaria como? Estou bem de saúde. Ficaria não estou bem
de saúde. Tem que negar o verbo, viu? Cuidado. Então, beleza. Agora a gente pode resolver, então. Olha só. Aí ele pegou e falou aqui, ó. Se estou de folga do trabalho. Qual proposição que está falando que estou de folga do trabalho? É a que? Não. Aqui fala não estou de folga do trabalho. Então, essa daqui é não que. Beleza? Ou, qual o símbolo, qual é o conectivo que a gente representou? É o Vzinho para cima. Ou, estou bem de saúde. Estou bem de saúde é o quê? É a R. Não é? Isso é a proposição R. Então, eu vou estudar. Eu vou estudar é qual proposição? Proposição P. Beleza, já descobrimos já quais são os conectivos e quais são as proposições. Tá, mas aqui tem esse parêntese, tem esse negócio, esse balar de gato, eu não estou entendendo nada. Gente, com calma. Qual é o conectivo principal? O de fora. O de fora é o quê? Ó? É o primeiro que a gente falou, é o se, então. Então, eu vou ter o conectivo mais importante, é o se, então, que vai estar representado por isso daqui. Beleza? Se estou de folga do trabalho. Então, se eu estou de folga do trabalho, antes aqui, né, é o que? Estou de folga do trabalho é não que. Não que. O ou é o Vzinho para cima. E estou bem de saúde, é o Rzinho. Então, não que ou R. Então, eu vou trabalhar que é P. Vamos procurar a alternativa lá. Aqui diz que ou R. Não, não é essa. Ó, não que e ou R. Não que ou R. Então, P. Olha aí, nosso gabarito é a letra B. Vamos ver aqui por que a C não é. A C está dizendo que é que, só que começa com não que, então está errado. Essa daqui começa não que. Olha só como a banca foi maldosa. Ó. Se você não lembra qual é a posição do conectivo, você dança nessa questão. Ó. Aqui está dizendo que é E. Esse símbolo aqui é o E. Só que lá na frase está ou, é o Vzinho para cima. Então, gabarito mesmo, letra B. Ok? Vamos para a nossa sexta questão. Eita, passei tudo agora. Eita, caramba. Deu um errinho, não consigo voltar. Depois eu faço a sexta questão. Vamos lá para a sétima questão. Olha só. Considerando a proposição P, ele fala, se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que desejar. Julgue os itens a seguir. Teve um erro grave aqui, né? Que eu não coloquei as animações, mas dá para entender. Ele quer saber a negação da proposição P. Minha gente, olha só. Quando a gente fala em negação, você tem que negar tudo. Por exemplo, se eu tenho uma proposição P e eu tenho uma proposição Q, a negação dela, tá? A negação dessa proposição aqui vai ser não P. Inverto aqui, ó. A negação de E é ou, a negação de ou é E. Então, aqui o conectivo vai mudar não que. Isto é a minha negação. Quando eu nego tudo. Tudo bem? Aí, só para poder lembrar vocês, ó. A negação do E é ou. A negação do ou é E. A negação do se, então, é a Vera Fischer, lembra? Então, a primeira é verdadeira. Eu repito, P. E que. Isso é a minha negação. Tudo bem? Não que, perdão. É a Vera Fischer. V e F. Tá? E a negação do se, somente se, é a disjunção exclusiva. Que é o ou, tá? E a negação da disjunção exclusiva é o se, somente se. Fechado? Temos aqui o que são. Essas daqui são as negações, tá? Aqui é a proposição e aqui são as negações. Vamos lá tentar resolver, então. A negação da proposição P pode ser corretamente expressa. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quais são as proposições. Ó, temos um se, então. Então, a negação do se, então, é a Vera Fischer. É V, I, F, tá? No caso, repete a primeira e nega a segunda. Essa é a negação do se, então. Então, a primeira é João se esforça o bastante. Isso daqui é o quê? A primeira é P. E a segunda é João conseguirá o que desejar. Vai ser Q. Então, a negação de P, se P, então Q, vai ser o quê? Repete a primeira e nega a segunda. Então, vai ser João se esforça bastante. Eu vou só repetir. E João conseguirá o que deseja. No caso, João não conseguirá o que deseja. Vai ter que colocar um nãozinho ali. Vamos ver o que está escrito ali. A negação da proposição P pode ser corretamente expressa por
João não se esforçou o bastante. Já começou errado. Por quê? Eu não posso negar a primeira. Eu repito a primeira e nego a segunda. Tudo bem? Então, João não se esforçou o bastante. Já está errado. Porque João se esforçou bastante e não tem esse mas mesmo assim. Não tem. Era para ser o i, não que. Assim, não conseguiu o que desejava. Então, o nosso gabarito aqui está errado, tá? Questão número 8. A negação da proposição. O tribunal entende que o réu tem culpa. Pode ser expressa por o tribunal entende que o réu não tem culpa. Gente, vamos lá. Lembra que eu falei que quando eu nego, eu tenho que negar tudo, eu tenho que negar o verbo. Olha só. Quando eu chego e falo assim, o tribunal entende que o réu não tem culpa. Cadê os verbos? Ó, eu tenho aqui, ó, entende e o tem. Ok? Então, para negar, eu tenho que negar tudo. Vamos lá. É uma proposição simples ou composta? Eita, não sei. Calma e olha só. O tribunal entende que o réu não tem culpa. Então, aqui o que a gente vai fazer? Ó? O tribunal não entende que o réu tem culpa. Eu vou negar o que está escrito aí. Tudo bem? Então, perdão, gente, perdão. Volta aqui. É o sono já, deixa eu apagar aqui. Olha só, vamos lá. A frase correta diz aqui, ó. O tribunal entende que o réu tem culpa, tá? Eu já estava negando daqui, ó. Então, ó, o tribunal entende que o réu tem culpa. A negação disso é o tribunal não entende que o réu não tem culpa, tá? São dois nãos. Ele só colocou um aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse daqui tá correto. Mas e cadê o daqui? Faltou, né? Então, gabarito errado. Tudo bem? Agora eu acho que são questões realmente é de equivalência lógica mesmo, questãozinha muito bacana, ó. Toda vez que tiver o se e o então, você tem que estar sabendo tudo dele, tem que saber qual é a negação, tem que saber qual é a equivalência, tem que estar sabendo como é o conectivo, o que é consequente, o que não é, tá? Tem que saber tudinho dele. Então, olha só, equivalência lógica, nós temos duas possibilidades para o se então. A primeira possibilidade diz o seguinte, ó, se P então Q, eu tenho uma frase equivalente. O que é uma frase equivalente? Que a tabela verdade dela vai ser igualzinha, tá? Então, para que isso aconteça, eu tenho uma primeira técnica que é essa daqui, ó. Eu inverto e nego. Vai ficar não P. E o Qzinho, ó, você vai inverter e negar ele. E manter um conectivo. Vai ficar não Q, se não Q, então não P. Essa é a primeira possibilidade. Tudo bem? E a segunda possibilidade, você vai, ó, tem P, se P, então Q. Você vai negar a primeira. Esse se então vai virar ou, mantém a segunda, tá? Não P ou Q. Essas duas proposições aqui são equivalentes a P, se P, então Q. Então vamos analisar aqui, ó. A frase diz o seguinte aqui, ó. Se alguém é brasileiro, esse daqui é o nosso P. O primeiro sempre é o P, tá? Então, não desiste nunca. Ótimo. Então, vamos inverter e negar para ver. Você tem que testar as duas para ver qual que dá. E tem que dar igualzinho, tá? Então, ó, não desiste nunca é... E lembrando, é se então. Então, se desiste... Se desiste, vírgula. Então, você nunca olha as alternativas, pessoal, em questão de equivalência. Você faz ela primeiro e depois você vai lá olhar a alternativa. Se você olhar a alternativa, você vai ficar tendencioso a achar alguma dali e vai errar. Tá? Então, ó, se desiste, então, a segunda é não P. Alguém é brasileiro, então, não é brasileiro. Então, se desiste, então, não é brasileiro. Brasileiro. Pronto. Então, vamos lá. Utilizando a primeira possibilidade, né? Então, invertendo e negando, uma frase equivalente a essa fica se desiste, então não é brasileiro. Ó, eu neguei a segunda e coloquei ela primeiro, e depois eu neguei a primeira, tá bem? Então, mas a negação tem que ter o não. Não, gente. A negação tem que ter a ideia contrária do que está dizendo lá. Ó. A segunda aqui, o Qzinho, já tinha um não. Então, a negação do não é sim. Se está lá não desiste, a negação de não desiste é desiste. Então, ó, se alguém desiste, então não é brasileiro. Vamos ver se tem alguma alternativa assim?
Ó, se alguém desiste, então não é brasileiro. Olha, já a alternativa A. Essa aqui é essa frase aqui é uma equivalente à primeira lá de cima, tá? Tudo bem. E se por acaso eu quisesse usar o segundo método? Vai ter outra alternativa? Vamos ver. Bom, a primeira possibilidade é essa daqui, tá? A segunda possibilidade é qual? Bom, eu vou negar a primeira. A primeira é alguém é brasileiro. Então, eu vou colocar alguém. Eita, letra linda. Não é. Vou abreviar. Brasileiro. Ou. Lembra que esse símbolo aqui é representado pelo ou não desiste nunca. Não desiste nunca. Pronto, para não escrever essa letra feiosa. Vamos lá ver se tem primeiro esse conectivo ou. Ó. Se então, se então, se então, se então. Então nem tinha o ou, então nem precisava perder tempo com isso. Tá bem? Você já olha se tem, para não perder tempo. Então aqui, ó. Se desiste, então não é brasileiro. Foi o nosso primeiro caso. Então, muito provavelmente, a próxima questão deve ser o segundo caso. Vamos ver? Ó, uma sentença logicamente equivalente. Cuidado para não confundir com negação. Então, quero equivalente. É se então. Se é sim, então, temos duas possibilidades. A primeira, inverte e nega. Não é isso? A primeira possibilidade é esta. E mantém o conectivo. E a segunda possibilidade, qual é? Eu nego a primeira ou mantenho a segunda. Beleza? Então, como naquela questão anterior foi esta daqui a alternativa, vamos tentar por essa segunda aqui. Então, a frase é, se Pedro é economista. Então, eu vou negar a primeira. Então, Pedro não é economista. Ou, repete a segunda, Luísa é solteira. Vai caber? Vai. Então, vamos ver se tem essa alternativa lá. Pedro é economista. Não, Pedro não é economista. Então, essa daqui não pode. Segunda, Pedro é economista. Não, Pedro não é economista. Se Luísa é solteira, então Pedro é economista. Eita, não era assim então, a gente só fez com ou. Bom, as que tem ou não pegou, não funcionou. Então vamos olhar o primeiro caso então. Vamos voltar lá para o primeiro caso. Fizemos a segunda, vamos para o primeiro agora. Eu vou inverter e negar. Como é que eu inverto? Bom, a segunda diz que Luísa é solteira. Então, se Luísa não é solteira, vírgula. Então, nega a segunda. Pedro não é economista. Pedro não é economista. Vamos ver se tem essa alternativa? Se Luísa é solteira, não é? Luísa não é solteira. Aqui começa com Pedro, não pode. Ó. Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Essa daqui vai ser a nossa alternativa. Letra E. Então, olha aí, questãozinha bacana, deu um certo trabalhinho, mas é só isso, pessoal. Então, o que você tem que saber? O mínimo de raciocínio lógico. Você tem que saber o que é uma proposição, você tem que saber a tabela verdade, quantas linhas vai ter, como calcular a quantidade de linhas de uma tabela verdade, o que é uma tautologia, uma contradição, tá? Tem que estar sabendo. Tem que estar sabendo a negação das proposições e as equivalências. Pronto. Feito isso, você está filezinho para poder fazer a prova, beleza? Minha gente, então, ó, quem está até agora, curte aí, dá um joinha no vídeo. Tem alguma sugestão? Coloca aí embaixo nos comentários. Divulga esse vídeo, tá bem? E atenção,
vai ter na próxima semana, a gente já vai começar com os aulões. Quem tiver interesse, entre em contato, tá bem? Vai estar divulgando nas redes sociais aí, vai estar divulgando com as blogueiras aí da cidade. Tá bem, pessoal? Um abraço para vocês, bons estudos e não desistam. Não desistam, persistam. Coloquem um tijolinho de conhecimento todo dia aí no treinamento de vocês, tá? É treinamento a médio e longo prazo. Não vão fazer a prova para passar. Vão fazer prova até passar. Tudo bem? Um abraço, até a próxima.